É só isso. Eu, consumidor. E eu vou agora lembrar de vocês uma das letras, né, mais famosas de um dos maiores compositores do Brasil, né? Vamos ver se vocês adivinham quem é. Isto aqui, é um pouquinho de Brasil, Yaya. Eu gosto da parte da música que fala assim: olha o jeito nas cadeiras que ele sabe dar, olha o remeleixo que ela sabe dar, olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha o remeleixo que ela sabe dar. Todo mundo sabe que o judiciário é um poder técnico. E por ser um poder técnico, ele não passa por eleições. Porque é técnico. Técnico. Para ser ministro do Supremo tem que ter notável saber jurídico. Para ser ministro do STJ ou de outros tribunais, como o Tribunal Superior Militar, TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, você precisa ter notório saber jurídico. O notável é mais que notório, porque é público e notório. Então, é um poder técnico. Mas, como na música de Ari Barroso, Luiz Roberto Barroso, olha só o remeleixo que ele sabe dar. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele foi vaiado por um grupo de estudantes durante a abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Eles levaram uma faixa em que chamavam o ministro de, aspas, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, fecho aspas. Em seu discurso, ao falar sobre democracia, Barroso avaliou que só regimes ditatoriais caçam mandatos. Vamos ouvir este trecho. Que só ditadura que fecha Congresso, só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Nós vivemos a democracia no Brasil. E estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo, da intolerância. Para completar, o Barroso ele disse o seguinte, aspas, lutei contra a ditadura e contra o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura e nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecho aspas. Com a repercussão disso, é claro, né, da declaração, os parlamentares, que são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado Nicolas Ferreira, Bia Kicis e Carlos Jordi, afirmaram que vão entrar com pedido de impeachment contra o magistrado. Hoje, a assessoria do STF soltou uma nota oficial dizendo que a fala do ministro Barroso foi tirada de contexto e que a frase... aspas, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, fecho aspas, referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Olha que ginástica, meus senhores. Olha que ginástica. Eu penso o seguinte, eu tive aula com o maior constitucionalista ainda vivo no Brasil, tive esta honra, fui da última turma dele. Professor Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é professor emérito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, que é professor também da Universidade de Sorbonne, que é uma das mentes mais brilhantes do Brasil. E na última edição do curso de Direito Constitucional dele, ele reserva páginas para avisar que o Barroso é uma excrescência dentro do Tribunal Constitucional. Está na última edição do livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. São 6 páginas, se eu não me engano. O que Barroso fez é imperdoável. Não existe tirada de... Primeiro, um ministro que representa a maior instituição do poder que concentra a autorização ou não do uso do monopólio da força do Estado, descer a esse nível mostra que o Brasil não anda bem. Agora, o que é que pode acontecer com o Barroso? O que é que vocês acham que vai acontecer com o Barroso?
Nada vai acontecer com o Barroso? Nada? Porque a defesa será corporativa. Esse é o grande problema. Desculpa, Pavinato. Mas e a hipótese de impeachment? A hipótese de impeachment, se nós tivéssemos num país sério, essa solicitação, essa entrada com pedido de impeachment já teria acontecido, já estaria sendo analisado pelo presidente do Senado. Algo que não será feito exatamente pela estrutura do nosso sistema político. Porque você tem não um sistema de peso e contrapeso, mas um sistema de negociações entre aquele que vigia quem? Ora, o Senado é que controla os atos dos ministros do Supremo e os ministros supremos são os que julgam os processos que chegam contra as autoridades, entre elas a autoridade do Senado. Então nada será feito, apesar de ser simbólica essa entrada, diante de tudo aquilo que o Barroso fez. Olha que coisa curiosa. Com todo respeito à sua excelência, o ministro Roberto Barroso, ele não tem o direito de falar o que ele falou. Não tem. Ele simplesmente mostrou uma perspectiva política e que ele atuou politicamente num determinado período contra o governo Bolsonaro, porque foi o que ele assumiu ali, a menos que eu esteja enganado. E ainda coloca dizendo que lutou contra a ditadura. Se ditadura foi essa, eu não sei, afinal de contas, de que momento. Aí eu vou fazer um comentário acerca da palavra do Mano e acerca do que o Bruno falou. Quando você falou, e olha como está tudo dentro dessa mesma lógica, tá? Quando você fala da época do petróleo é nosso, qual era a lógica que vigia naquele momento? Organizar autarcicamente as economias. Como assim? O que é uma economia autarcicamente? E me corrija porque eu sou economista. É uma economia de um país que produz tudo o que precisa sem precisar ir no exterior. Isso é uma lógica de um determinado momento da história em que havia uma competição entre os países e eles sempre se imaginavam na iminência de uma guerra contra os seus adversários. Por isso ele tinha que produzir tudo aquilo que ele queria. Por isso que veio aquela lógica do petróleo nosso. E eu nunca entendi qual é a vantagem que isso tinha, mas tinha dentro de uma lógica. Era o contexto da Segunda Guerra Mundial. Quando você tem e começa o período do movimento cívico e militar de 64, que se tornou um regime autoritário e depois passou por um período de estado de exceção, naquele momento ali nós tivemos alguns economistas que as pessoas têm o hábito de colocar na sua capacidade máxima, dentre eles, eu vou citar o nome, Sua Excelência, o ministro Delfim Neto, ele tinha a pior de todas as concepções de uma sociedade desenvolvida. Porque ele confundia crescimento econômico com desenvolvimento econômico, mesmo sendo ele quem era. Por qual razão? Porque ele dizia assim, e a frase dele, vamos crescer o bolo, depois a gente divide. Foi um momento em que o governo brasileiro criou estatais dentro da lógica do crescimento econômico, sem se preocupar nem com a divisão do bolo, sem se preocupar com a criação de uma economia de mercado. Por isso nós tivemos tantas estatais. Mas os próprios militares perceberam o erro disso. Mas aí eles já estavam presos no modelo que é o modelo de desenvolvimento, que quem pegou esse modelo? Lula pegou, Dilma pegou, todos falaram, muitos deles se referiam a 64, dizendo, olha que coisa maravilhosa. Claro, só a União Soviética tinha tantas estatais quanto nós tínhamos. E a contraposição a isso, que era criar uma economia de mercado capitalista, não foi efetivada. Por que isso é tão importante trazer? Porque quando se fala do período de 64 e coloca todo esse período como se fosse um momento de um erro da nossa história, ele não foi um momento de um erro, ele foi uma resposta a tudo aquilo que estava sendo produzido na década de 50 para tentar fazer no Brasil uma revolução que aí sim, não apenas estatizante, porque seria uma revolução socialista, mas como também para tomar conta da sociedade como os modelos soviéticos ou como o modelo maoísta queria. Esse foi uma reação daquele momento histórico. Voltemos para o Barroso. O que o Barroso diz quando ele cita e diz enfrentamos o Bolsonaro? Ele está politizando o Supremo Tribunal Federal, ideologizando, dizendo que ele, como ministro que não poderia fazer isso, enfrentou um presidente que era herdeiro de um momento da nossa história que não foi apenas um regime autoritário, foi uma resposta que acabou tropeçando nas próprias pernas, porque cometeu erros sim. Acabei de citar um erro econômico, ter colocado aquele senhor para ministro da Economia, que foi no período do Médici, e fez as bobagens que fez, e além disso cometeu erros de violência. Isso a gente não pode negar. Mas equacionar o problema, demonizando aquele período, sem mostrar as vantagens do que eles produziram e aquilo que eles impediram,
é simplesmente jogar fora todo um processo histórico que acabou sendo interrompido e gerou o que nós temos aí. Que foram aqueles caras que pegam e dizem assim, não, nós lutamos contra a ditadura, nós fizemos a redemocratização. Mentira! Quem fez a redemocratização foi um conjunto de militares e civis que aqui ficaram e que trabalharam para que o processo democrático voltasse. Não foram aqueles caras que foram exilados. Pergunta para o Eduardo Jorge, eu acho que é esse o nome dele, o que eles queriam na revolução deles? Eles falaram, nós queríamos implantar um Estado comunista totalitário e nós íamos fazer com eles aquilo que nós alegamos que eles fizeram conosco. E eles queriam, era um Estado totalitário. Essa é que é o grande problema. Ou seja, voltemos para o Barroso. Dizer que ele lutou contra a ditadura e se refere ao período de 64, ou nós passemos por cima de tudo isso e tentemos reconstruir o país numa lógica de convergência, projeto de país, Estado democrático de direito de verdade, ou então nós vamos estar simplesmente colocando no poder aqueles caras que só queriam implantar o totalitarismo. Olha que coisa espetacular. O que prova que quem fez a redemocratização não foram esses caras que aí estão. Tem um livro que foi uma palestra dada na Escola Superior de Guerra pela Sua Excelência, o general Goberi de Couto Silva. Ele falava sobre a conjuntura política nacional. O que ele dizia? Quando nós temos que fazer a redemocratização, porque o grande problema é que os estados eles se contraem e eles se expandem. Quando que eles se expandem? Quando eles estão num regime autoritário. E a expansão do Estado cria uma máquina burocrática que vai governar para si própria e não para o povo. Não vai governar para a sociedade. E o pior é que hoje... Ele falou isso. Por isso que ele diz, nós temos que redemocratizar. Hoje a gente tem agora são 14 horas e 34 minutos, e hoje o que a gente vê é um governo agindo dessa maneira, né, e se dizendo democrático. E sobre a fala do Barroso, tem um aspecto muito importante, porque vocês vão de se lembrar que o Deltan Dallagnol, enquanto ainda membro do Ministério Público Federal, ele recebeu uma pena de censura do Conselho Nacional do Ministério Público. E essa penalidade foi correta. Foi correta. E a argumentação dessa penalidade do Deltan, enquanto membro do Ministério Público Federal, vale para o Barroso. E eu cito aqui um trecho do voto do vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o professor doutor livre-docente Otávio Luiz Rodrigues Júnior, do Largo de São Francisco, que diz o seguinte: a liberdade de expressão é um direito fundamental constitucional do cidadão, que abrange os membros do Ministério Público na esfera privada, na condição de cidadãos, e na esfera pública, na condição de políticos do Estado, mas que deve conviver harmonicamente com os deveres e as vedações funcionais impostas constitucionalmente à instituição. Porque ninguém é obrigado a ser membro do Ministério Público. Ninguém é obrigado a ser membro do Judiciário. Quando você aceita, quando você se dispõe a isso, ninguém é obrigado a ser ministro supremo. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, negou. Muita gente negou o cargo. Por quê? Porque ele requer circunspecção. Ele requer respeito. Porque a instituição, ela tem um quê de sobre-humano. E quando a gente desce a baixaria do humano, a gente leva a instituição para a baixaria. E continuo aqui só com esse trecho. Ou seja, todos temos o direito fundamental e constitucional à liberdade. Mas quando você decide entrar para as instituições, Ministério Público e Poder Judiciário, você tem que observar certos deveres. Você escolheu. Ou seja, a sua liberdade levou você a escolher entrar numa instituição em que você escolheu ser circunspecto. Como você vai julgar as pessoas? Você não pode falar livremente como qualquer cidadão que não tem um cargo nessas instituições. Não pode, é óbvio. Perfeito. E ele continua, deve conviver harmonicamente com essas vedações, né, que são impostas às instituições como o Ministério Público e Judiciário, assim como deve conviver harmonicamente com os outros direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos. E mais um trecho. Não configura atividade político-partidária a crítica pública por parte do membro do Ministério Público dirigida, e também vale para o Judiciário, vale para o Barroso, entre outros,
a ideias, a ideologias, a projetos legislativos, a programas de governo, a medidas, sendo vedados, contudo. E este trecho do voto do CNMP se aplica ao Barroso. Sendo vedados a quem escolhe ser membro dessas instituições, ataques de cunho pessoal, direcionados a candidato, a liderança política ou a partido político, com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que discorde o membro do Ministério Público ou do Judiciário. É dever do membro do Ministério Público e do Judiciário guardar decoro pessoal e manter ilibada a conduta pública e particular, que assegure a confiança do cidadão, sendo que os consectários de se externar um posicionamento, inclusive em redes sociais, não podem comprometer a imagem da instituição e dos seus órgãos, nem violar os direitos ou garantias fundamentais do cidadão. É isso. Claro, né? O que o Barroso fez é uma conduta vedada a membros da instituição do Judiciário. E o Judiciário vai sobreviver ou os ataques sobreviverão ao Judiciário? Essa é a pergunta que se faz. Fala. Por favor. Eu acrescentaria uma nova pergunta ao Senado Federal. E aí, Senado Federal do Brasil? Porque compete ao Senado Federal, com essa fala vergonhosa, na minha opinião, enquanto cidadão brasileiro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre ter combatido o bolsonarismo, que não é papel dele, não deveria dar esse tipo de opinião. Pavinato acabou de ler isso aqui, então é uma vergonha para o cidadão brasileiro e compete ao Senado Federal convocar o ministro Barroso para dar explicações sobre essa fala dele e, eventualmente, impetrar um pedido de impeachment contra o ministro Barroso. Para mim é nítido. E ainda tem a simbologia dele estar falando num congresso da UNE, das entidades mais comunistas que a gente tem no Brasil, é governada pelo Partido Comunista há mais de 20 anos, uma entidade estudantil que não tem eleições diretas, tem eleições indiretas, ao lado de uma estudante ou uma pseudo-estudante que estava ao lado dele ali, não sei, com a camisa do Che Guevara, dizer que só ditaduras que caçam mandatos. Viu, Deltan? Só ditaduras que caçam mandatos, só ditaduras que tiram os concorrentes políticos do jogo, viu, ex-presidente Jair Bolsonaro? Enfim, essa fala teve um conjunto de simbologias muito grande. Compete ao Senado da República Federativa do Brasil convocar para dar explicações o ministro Barroso, membro do STF, não pode falar o que ele falou e, quiçá, à frente, entrar com pedido de impeachment disso. E aí sim o Senado mostrar qual é o papel de equilíbrio do Senado Federal entre os três poderes.